graça. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o privilégio que temos de sermos seus filhos e a tua graça ser superabundante em nossa vida. Agradecemos porque alguns dos seus filhos hoje tiveram a oportunidade de colocar diante do Senhor seus dízimos e suas ofertas. E nós pedimos a tua bênção sobre esse dinheiro para que ele seja usado para o louvor da tua glória, para a expansão do teu reino aqui em Bauru e em toda a face da terra. Agradecemos porque temos o privilégio de fazermos isto e agradecemos também pela tua palavra que será ministrada agora. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós, para que tenhamos palavras, ouvidos, corações, mentes voltados apenas para aquilo que o Senhor quer nos dizer hoje, e nós te agradecemos isto agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de 1 João, a carta escrita pelo apóstolo João à sua igreja. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, lá no fim do Novo Testamento. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João, de trás para frente, ok? Nós vamos ler só o comecinho do primeiro versículo do capítulo 5, mas eu quero que o irmão fique com a Bíblia aberta em 1 João. Nós vamos falar tudo em 1 João. Poderíamos até confirmar os textos de 1 João com outras cartas de Paulo, ou dos evangelhos, ou dos profetas. Mas, para que o irmão não fique folheando sua Bíblia para lá e para cá, tudo o que falaremos está em 1 João. E eu espero que o irmão realmente perceba como Deus quer falar ao irmão nesta noite, a partir do capítulo 5, primeira parte do versículo 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Muitos lugares da Bíblia nós encontramos menção a respeito da pessoa de Jesus como Jesus Cristo. Esse é um versículo um pouco diferenciado quando fala que é nascido de Deus aquele que acredita ou crê em Jesus o Cristo. E por que essa diferença? Há um Jesus histórico que todos nós conhecemos, que o mundo ocidental inteiro conhece. Um Jesus histórico, aquele que nasceu em Belém, que teve a presença dos pastores, anunciado pelos anjos, que teve a visita dos magos que vieram do Oriente para visitá-lo, que cresceu nos costumes judaicos, participava das cerimônias, das festas, de todo o costume religioso dos judeus, já que ele era um judeu, que cresceu depois na região da Galileia, foi também chamado de Nazareno, e que depois foi condenado, praticamente sem julgamento, morreu na cruz, ressuscitou. Foi visto por 40 dias por muitas pessoas e depois ascendeu aos céus. Você crê nesse Jesus? Muita gente crê. Este é o Jesus da história. Todo mundo conhece esta história. Faz um pouco mais, um mês e um dia, que nós celebramos os festejos do Natal. Já até esquecemos, né? Que há um mês atrás
foi o Natal. Já entramos no novo ano, agora é 2013, já esqueceu o Natal. Mas na época do Natal, não é uma coisa linda? A igreja é toda enfeitada, o comércio está todo enfeitado, são luzes, são cores, são alegrias, são troca de presentes. Muitas coisas acontecem para celebrar o Natal deste Jesus que nasceu em Belém. Para muitos, esse Jesus não passa apenas do comércio, da oportunidade do Natal para promover as suas vendas, para fazer os seus negócios e, enfim, se falar de Jesus. Aproveitam o momento. Muitos escritores falam de Jesus, até escritores que não são crentes. Eu já li livros de escritores falando de Jesus como administrador, psicólogo, pedagogo, enfim, sobre várias facetas da pessoa de Jesus, pessoas que não tiveram nenhum tipo de relacionamento com Ele e não o recebem como Senhor e Salvador de sua vida, mas falam sobre Ele. Muitos conhecem a pessoa deste Jesus histórico. É um Jesus que está na mente de todo mundo ocidental, desde criancinha até você ficar velho, você vai sempre ouvindo falar deste Jesus. Não basta crer neste Jesus da história. O que João está dizendo é que você precisa crer no Jesus que é o Cristo. O que é Jesus que é o Cristo? Cristo não é o nome de Jesus, mas nós conhecemos a Jesus como Jesus Cristo. Na verdade, Cristo é um apelido de Jesus, né? Ele se chama Jesus, filho de José, filho de Maria, chamava-se Jesus. O que significa o nome Jesus? Lá em Mateus está escrito: porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus, só Jesus, significa Salvador, aquele que salva, aquele que traz salvação de alguma maneira. Mas o Cristo significa algo muito maior do que isto. O Cristo significa aquele que foi ungido. A palavra Cristo significa ungido, ou prometido, ou profetizado, ou aquele que em todo o Velho Testamento se anunciava para que ele chegasse ao mundo de uma forma espetacular. E ele veio, e muitos celebram este Jesus apenas desta forma, aquele que veio. Mas ele veio para quê? Este Jesus, o Cristo, não é apenas o Jesus filho de Maria e José, ou filho do Espírito Santo com Maria, cujo pai terreno foi José. O Cristo é o próprio Filho de Deus, é a encarnação de Deus, é Deus se fazendo como homem para trazer realmente para cada um de nós a salvação. O Cristo é alguém muito superior ao Jesus. O Cristo é aquele que precisa entrar na vida de todas as pessoas em todos os lugares da humanidade. O Cristo é aquele que salva. O Cristo é aquele que veio para morrer. O Cristo é aquele que realmente traz a nós a vida eterna. Nós podemos pensar em algumas coisas aqui a respeito disso. Talvez muitos de nós que aqui estamos hoje, e em muitas igrejas evangélicas, existem muitos cristãos que creem apenas num Jesus histórico e não ainda colocaram a sua vida completamente em Jesus, o Cristo. Ainda não nasceram para Deus. O tema da nossa conversa esta noite será Nascidos de Deus. Quem é
nascido de Deus. Crer apenas no Jesus histórico não faz de você um nascido de Deus. Você precisa de Jesus, o Cristo, aquele que lhe dá a verdadeira salvação. Aquele que promove em você algumas coisas que talvez você nem tenha consciência total. Mas a presença de Jesus promove algumas coisas em nossa vida. Vamos ver ali, por exemplo, que você está com 1 João, né? Os versículos ali elencados são os de 1 João. O que diz 1 João 3, de 6 a 9? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. João não está dizendo que quem é nascido de Deus não peca. Aliás, esta foi uma teoria de algumas décadas atrás, de alguns pastores que quiseram massificar essa ideia, que o crente verdadeiro não peca. Não é isso que João está dizendo. Aliás, se você ler todo o livro de 1 João, você vai ver que ele fala que nós pecamos, né? Aqui até no capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então nós pecamos, nós somos pecadores. O que João está dizendo aqui é que o verdadeiro crente, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Não comete pecado costumeiramente. Não vive praticando coisas que Deus não quer. Aliás, você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? A Bíblia diz que o que é pecado. Aliás, o que a Bíblia diz é a mesma coisa que o dicionário diz. E está escrito aí no capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Se você pegar um dicionário, você vai ver que pecado está escrito exatamente isso. Pecado é a transgressão da lei divina. Pecado não é somente coisas que você comete. Pode até ser coisas que você não faz. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é pecado, então? Na minha pouca vivência espiritual, eu posso dizer que pecado é qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer que esteja contrariando a vontade ou os desígnios de Deus. Se Deus quer uma coisa e você faz outra em sentido contrário, você está pecando. É transgressão da lei. Lei é da lei divina. Aquilo que Deus ordenou, você não fez, você está cometendo pecado. Por isso todos somos pecadores. Porque normalmente fazemos coisas que estão fora da vontade de Deus. E isso passa por muitas histórias. Até a falta de perdão é um pecado. Até uma brincadeira de mau gosto pode ser um pecado. Imagine se Deus quer que você faça tudo aquilo que você está fazendo. Se tem alguma coisa que você na sua mente entende que isto não é da vontade de Deus, isto é um pecado. Você estará cometendo um pecado.
E João está dizendo: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, seja ele qual for. Pode ser até uma mentira, e pode ser uma coisa grave, como um adultério, ou sei lá, qualquer coisa que esteja fora dos padrões de Deus pode ser um pecado. E no capítulo 3, né, lemos 3, de 6 a 9, e também 5, 18, que diz a mesma coisa. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Ok? Então, meu querido, é impossível espiritualmente alguém ter a vida divina em si mesmo, isto é, ser nascido de Deus e viver de um modo pecaminoso. Às vezes o crente se afasta do alto padrão divino para a nova vida espiritual, mas ele não continuará pecando alguma coisa que ele sabe que está afrontando a pessoa de Deus. E por quê? Porque há uma semente divina no coração do crente que não permite que ele esteja pecando. E o que faz o crente evitar o pecado é exatamente essa semente que permanece no seu coração. A semente é a própria vida, a natureza do Espírito de Deus habitando em seu coração. Ok? Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, nos convence de que nós precisamos de Jesus, o Cristo, quando Ele nos convence que nós estamos afrontando a pessoa de Deus, esta semente permanece em nosso coração, de forma que no momento em que um pecado qualquer possa surgir em nossa vida, há uma luzinha que acende e nos lembra: eu estou contra a vontade de Deus, eu estou indo na contramão daquilo que Deus quer, ok? Então, a semente que vem de Deus para o nosso coração, que é a implantação do seu Espírito Santo em nós, nos ilumina, para que no momento em que praticarmos um pecado, sejamos alertados e possamos corrigi-lo. Não se desespere, porque lá no capítulo 1, versículo 8, 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há algum pecado em sua vida? Como você tem lidado com a questão do pecado? Há alguma coisa que você está fazendo que está afrontando a pessoa de Deus? Ou que está fora do padrão de Deus? Ou que está longe da vontade de Deus? A sua própria mente, pelo Espírito Santo, vai trazer a capacidade de você pensar se você está ou não cometendo algum pecado. Se você está, confesse, peça perdão a Deus e lembre-se que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, se você é realmente nascido de Deus, você consegue viver de uma forma que o pecado não domina a sua vida, ok? O nascido de Deus também, diz lá em 2:29 e 3:10, é aquele que pratica a justiça. 2:29 diz: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E o 3:10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós vivemos num mundo de injustiça. Às vezes a injustiça nos alcança. Há muitas coisas na vida que nós não temos controle e que às vezes nós somos injustiçados. Mas Jesus nos ensinou a viver num mundo de injustiça.
Como está a sua justiça diante da sociedade como um todo? Ou trazendo mais perto de você, como está a sua justiça em relação às pessoas que te rodeiam? A sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu patrão, o seu empregado, seu vizinho. Quanto de justiça você tem no seu coração, no trato com as pessoas que envolvem a sua vida? A justiça em você? Lembre-se que quem entende mais de justiça é Jesus, o Cristo. Foi o Cristo que cumpriu toda a justiça, diz a Bíblia. Em 2:1, aqui diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o justo. Ele é advogado, é o justo. Em outro lugar da Bíblia diz que ele é um justo juiz. Portanto, ele entende perfeitamente de justiça. Somente Jesus, o Cristo, pode conceder a nós a capacidade de vivermos justamente nesta vida de injustiça aqui. Ok? Então é nascido de Deus aquele que consegue viver na prática da justiça. Também é nascido de Deus aquele que ama a Deus obedecendo os seus mandamentos. Os versículos que aí estão, 5, 2 a 3, diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. 3:24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E 2:4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Os mandamentos de Deus estão impressos na Bíblia. Você tem a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa, né? Esse é talvez a grande questão no mundo ocidental, de conhecer apenas o Jesus histórico. Todo mundo tem Bíblia, todo mundo conhece o Jesus histórico, mas é preciso conhecer Jesus o Cristo. E Jesus o Cristo, ele resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Toda a Bíblia são mandamentos de Deus. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar mandamentos de Deus. Como Deus quer que nós vivamos aqui na terra. Ele mostra até fazendo a contradição. No Velho Testamento nós vemos muitas coisas praticadas e que estão na Bíblia e que mostram: isto eu não devo fazer. É uma forma de Deus nos mostrar os seus mandamentos. E há muitos lugares da Bíblia em que está explicitamente escrito: faça isto. Os mandamentos de Deus estão na Bíblia. E Jesus os resumiu em apenas 2. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame a Deus. Não coloque nada acima do seu amor a Deus. Nem o amor pela sua esposa, nem o amor pelo seu marido, nem o amor pelos seus filhos, nem o amor pelo seu carro, nem o amor pela sua casa, nem o amor pelo seu emprego, nem o amor por nada. Deus está acima de todo o nosso amor. Se amamos a Deus, diz a Bíblia, nós guardamos os seus mandamentos. E quando Jesus resume em 2, ame a Deus e ame ao próximo, ele está dizendo: aí está a chave de todo o ensinamento para o cristianismo atual. Se você consegue amar realmente a Deus, você vai conseguir amar o seu próximo.
E se você amar o seu próximo mais do que a você mesmo e um pouco menos do que Deus, você estará cumprindo todos os mandamentos. Você é realmente um nascido de Deus, se você obedece os mandamentos de Deus. A outra tela diz: aquele que ama os irmãos, ou os outros nascidos de Deus, também são aqueles que são nascidos de Deus. Se você é nascido de Deus, você ama aos seus irmãos. Ali tem uma porção de versículos. Nós poderíamos até pôr mais. 1 João só fala de amor aos irmãos. Parece que era a preocupação dele naqueles dias. Hoje de manhã, o pastor Jasson, falando aqui sobre a mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Ele colocou em primeiro lugar, para você conseguir ter a mente de Cristo, você precisa amar como Jesus amou. Irmãos, isso não é nada fácil, mas é o mandamento de Jesus. Foi isso que ele mandou fazer. Veja esses versículos que estão aí, alguns são até contundentes demais. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Tem uma referência errada ali, 1, 10 e 11 não existe. Provavelmente 2, 10 e 11. Capítulo 2, 10 e 11. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não quero falar muito sobre amor aos irmãos. Nós estudamos isso domingo passado, na Estação do Saber Cristão. Estamos estudando nesses dias, na Estação do Saber Cristão, a respeito de relacionamentos e como isto pode trazer à igreja o real avivamento. O autor do livro que nós estamos estudando, O Fluir do Avivamento, ele entende que a chave para o avivamento é que exista amor dentro da igreja. Se não houver amor dentro da igreja, não haverá avivamento algum. Não sairemos do lugar. Estamos estudando isso. Estamos vendo isso nesses versículos de João. E isto tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Se há algum irmão aqui na igreja que tem alguma dificuldade de relacionamento com algum outro irmão, repense, pense, repense, pense, repense. E faça o que a Bíblia está mandando. Ok? Não poderemos sair do lugar e ter avivamento nenhum se não houver amor entre nós. A outra tela, quem é nascido de Deus? Aquele que vence o mundo pela fé, porque o mundo não o conhece. Capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
O Filho de Deus é o Cristo. Não é o Jesus, é o Cristo. O Jesus da história pode ser lindo, mas o Jesus, o Cristo, é o verdadeiro Filho de Deus. E é só por Ele que nós podemos vencer o mundo, quando temos fé na pessoa deste Cristo. John Wesley disse que a verdadeira fé, a verdadeira e viva fé cristã, que determina, seja nascido de Deus, quem quer que a possua, é não somente um assentimento, que é um ato da mente, mas é uma disposição operada por Deus em seu coração. É uma segura confiança em que Deus, pelos méritos de Cristo, perdoa os seus pecados e restaura-o no seu favor. Esta é a mensagem do Cristo, não é de Jesus. É a fé que você precisa ter no Cristo, que perdoa, que purifica, que salva. Não é apenas um assentimento mental. Conheço Jesus, o Jesus do Natal, o Jesus da história, o Jesus da festa, o Jesus que traz alegria em dezembro. Mas é o Cristo que perdoa os nossos pecados, o Cristo que nos traz a salvação. Essa fé pela qual somos nascidos de novo é, pois, não apenas uma crença em todos os nossos artigos de fé, mas também uma verdadeira confiança na misericórdia de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Você tem fé neste Cristo? Ou você tem crido apenas naquele Jesus? E Jesus disse que nós seríamos bem-aventurados quando nós fôssemos alvos da perseguição do mundo. O mundo é um sistema maligno. O mundo é um sistema controlado pelo diabo. Aí o próprio João diz que o mundo jaz no maligno. Está lá no capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é o sistema que traz a nós toda a gama de possibilidades de nós estarmos à mercê do maligno. Mas se você tem fé no Cristo, que nos salva, que nos restaura, que nos leva de volta para Deus, você consegue vencer o mundo pela tua fé, através da pessoa de Jesus Cristo. 3,13 diz: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Na verdade, nem sempre o mundo nos odeia. O mundo odeia aqueles que realmente vivem de acordo com a palavra de Deus. Porque se você vive de acordo com a palavra de Deus, e você tem a mente de Cristo, como disse o pastor Jasson hoje de manhã, você consegue pensar como Cristo, ter as atitudes que Cristo tomaria aqui na terra, você pode ser odiado, porque você começa a incomodar. Se tem uma roda na faculdade, se tem uma roda de amigos, e você é o único diferente, você incomoda. E às vezes você pode ser odiado por causa disso. Mas não se desespere, muito pelo contrário. Jesus disse: você será bem-aventurado quando isto acontecer. O mundo te conhece? Às vezes, nós somos mais conhecidos do mundo do que somos conhecidos da igreja. Às vezes, nós estamos mais pro mundo do que estamos para o lado de cá. As nossas atitudes, os nossos assentimentos, os nossos consentimentos, a nossa maneira de viver diante da realidade difícil que é a que nós estamos. Quando o diabo tenta de todas as formas os filhos de Deus, ele estará tentando. E muitas vezes, quando nós estamos caindo, nós estamos fazendo parte do mundo. E este mundo pode ser vencido pela fé.
só pode ser vencido pela fé. E a fé em Jesus, o Cristo. Ok? Agora, nós vamos ver as consequências. Você viu que o nascido de Deus não vive pecando, ama os mandamentos, ama a Deus, obedece os seus mandamentos, ama seus irmãos, pratica a justiça e vence o mundo pela fé. Tem alguma vantagem de ser um filho de Deus, de ser nascido de Deus? Que vantagem temos? Até agora só vimos carga. Não podemos cometer pecado. Temos que praticar a justiça. Temos que amar a Deus. Precisamos obedecer os seus mandamentos. Precisamos amar os irmãos. Temos que vencer o mundo. Mas tem consequências muito boas para aqueles que são realmente nascidos de Deus. Veja, a primeira consequência de você ser chamado de filho de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Meu irmão, você já pensou nisso? Deve ser uma grande glória, por exemplo, ser filho do Pelé, ou ser filho do Roberto Carlos, ou ser filho do Billy Graham, ou ser lá o filhinho do príncipe da Inglaterra que vai nascer. Deve ser uma grande glória, ser filho de alguém muito importante. O meu pai não foi ninguém importante para a sociedade, mas foi importante para mim. E dou graças a Deus pela vida do meu pai, que entregou seu coração a Jesus quando eu tinha 3 anos de idade. Portanto, toda a minha vida foi dentro dos ensinos da palavra de Deus. Desde criança, eu ouço as palavras de Deus. Muitas vezes não a entendi, como ainda muitas vezes não entendo. Mas procuro buscar o entendimento pelo Espírito Santo que está em mim. Dou graças a Deus porque pude ser alguém criado dentro dos princípios da palavra de Deus. Talvez, se o meu pai não tivesse se convertido quando eu tinha 3 anos, e viesse a fazê-lo muito mais tarde, ou nunca tivesse se convertido, provavelmente eu não seria um crente hoje. Eu sou um cara muito racional, que quero ver as coisas muito racionalmente, pela razão. E talvez a fé não me alcançaria. Eu seria tão racional que alguém viesse me falar de fé, eu talvez rejeitaria. Dou graças a Deus por ter crescido na igreja e aprendendo a cada dia a crescer no conhecimento e na fé. Meu pai não foi grande para a sociedade, mas foi importante para mim. O seu também provavelmente o tenha sido para você. Mas, por mais autoconceito que você tenha do seu pai, ou de um pai que você conheça, o cara é o cara, por mais autoconceito que você tenha, você não tem um privilégio maior do que o de ser chamado filho de Deus. Nascido de Deus, tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Irmãos, Deus é soberano, Deus é criador de todas as coisas, Deus está acima, muito acima de qualquer outra coisa importante neste mundo. Deus está acima de toda glória, a Deus pertence tudo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Deus está acima de qualquer coisa, e você pode ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Você é, se é nascido de Deus, você é então
um filho de Deus. Lucas, outra tela. E nos versículos 2 e 3 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Mas que esperança gloriosa, irmão. Você se tornar exatamente como Jesus é agora. Jesus já esteve aqui na terra e agora está na glória celestial. Tem o seu corpo glorificado, não mais aquele corpo que aqui foi dilacerado, que foi marcado, que levou cruz no espinho, que teve a mão furada, teve os pés furados, sofreu naquela cruz. Não aquele corpo, é um corpo glorificado, novo. E é exatamente este corpo, como o de Jesus, que você terá quando se encontrar com Ele lá. Jesus se tornou semelhante ao homem na terra, para que nós pudéssemos ser semelhantes a Ele no céu. O pastor Exaltino postou no seu site dessa semana, quem leu, no seu comentário de Hebreus, que ele está fazendo, a seguinte conclusão a um trecho de Hebreus. O Filho, Jesus, se fez como os filhos, nós, para que os filhos, nós, se tornassem como o Filho, Ele. Ok? O Filho se fez como os filhos, para que os filhos se tornassem como o Filho. Você tem essa esperança de se tornar como Cristo. Você vai estar lá na glória celeste, junto com Ele. Dr. Champlin diz o seguinte: a eternidade inteira nos proporcionará crescentemente as virtudes espirituais do Pai, e isso fará parte da nossa glorificação. A eternidade inteira, toda a eternidade, tudo que vier a acontecer depois que nós sairmos daqui desta terra, receberemos, será proporcionada a nós as virtudes espirituais do Pai, e isso fará parte da nossa glorificação. E isso passa pela nossa santificação, como está no versículo que lemos, que Jesus é alguém puro e santo. Ok? Vamos em frente. Outra consequência: se você é nascido de Deus, Deus ouve as suas orações. 5, 14, 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Vejam, quando fazemos o pedido segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Nós vivemos num mundo de surdos, irmãos. As pessoas não ouvem. Muita gente quer falar, mas pouca gente quer ouvir. Até no relacionamento particular, namorado, namorada. Ainda namorado e namorado dá para quebrar o galho, né? Um ouve o outro, mas depois que casa, aí fica mais difícil, parece que o ouvido endurece um pouco. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Não é, João? Quando é namorado é beleza, né? Olha, a nuvem no céu, que beleza. Depois, quando casa, tá vendo que vai chover? Então, assim, o mundo é um mundo de surdos, em que nós ouvimos pouco. Ouvimos muito pouco. Cada um está envolvido com as suas próprias habilidades, com seus próprios pensamentos, com seus próprios objetivos, e nem sempre ouve quem está do seu lado. Imagina na comunidade da igreja, um irmão ouvir o outro,
não é muito simples. Nós vivemos numa sociedade que não ouve. Mas você tem aqui uma consequência tão excelente na palavra de Deus, em de que se você é nascido de Deus, Ele te ouve. Deus te ouve, meu irmão. Deus te ouve. Pode falar o que você quiser. Deus te ouve. Está em pecado? Vá a Deus, Ele te ouve. Está com problemas? Vá a Deus, Ele te ouve. Precisa resolver alguma questão? Vá a Deus, Ele te ouve. Seja lá o que tiver na sua mente, no seu coração, a aflição, a doença, a dificuldade, seja lá o que for, Deus te ouve. Só Deus pode nos ouvir completamente e entender o que se passa em nosso coração. Veja que maravilha de você ser um nascido de Deus. Deus te ouve. Não somente te ouve, mas o versículo 15 diz que até atende os seus pedidos. Ok? Vamos em frente. Outra consequência muito interessante, que está aí nos 5,18. Aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Meu querido, você vai dizer, como assim? O maligno não me toca. Quando você é nascido de Deus, você se torna para Deus como um tesouro precioso, que Deus vai guardar pela pessoa de Jesus num lugar onde o maligno não tem acesso. O maligno não pode alcançar você. Ele pode até tentar. Daí vem a palavra tentação, não é? Ele pode tentar. E a Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso redor, tentando nos alcançar. Mas você tem fé em Jesus, o Cristo, o maligno não lhe toca. Você pode ter a certeza de que você está guardado como um tesouro precioso nas mãos de Deus, como que numa caixa que não tem acesso para o diabo. Mas quando nós abrimos a nossa brecha, quando nós aquecemos as tentações do diabo, aí então ele pode até fazer alguma coisa contra você, mas você tem a semente plantada no seu coração, que pode lhe dar forças, que pode lhe dar o poder, que pode lhe dar a capacidade de resistir ao diabo. E a Bíblia diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo, e ele foge de você. Trazendo a mensagem da manhã, se você tem a mente de Cristo, se você é nascido de Deus, pode ter a certeza que o diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Ok? E, olha aí, 5,13, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus, o Cristo. Ok? Saiba que você já foi nascido de Deus, você tem a vida eterna. Irmão, nossa vida aqui na terra é muito curta. O nosso tempo de vida aqui a Bíblia diz, como um sopro. É como se fosse uma erva que nasceu de manhã, de tarde já morreu. É o que a Bíblia diz sobre esse tempo de vida que nós temos aqui. Mas a eternidade, irmãos, depois que nós saímos deste corpo, deste invólucro da nossa alma,
que aqui é o nosso corpo, depois que nós saímos daqui, é para sempre, é eternamente. É um tempo que não se calcula, impossível de calcular. E é esse tempo todo incalculável que você tem para viver, ou ao lado de Jesus, o Cristo, ou longe de Jesus. Então, meu querido, para ser nascido de Deus é preciso crer não apenas no Jesus histórico, mas no Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus encarnado para permitir ao homem a sua religação com o Pai. Nós somos nascidos de Deus quando fomos gerados pelo Espírito Santo, que planta em nós a semente de sua presença. E esta presença há de nos transformar em filhos que têm perfeita comunhão com o Pai, através da mediação e da intercessão de Jesus, o Cristo. Creia em Jesus, o Cristo. Se a sua crença até hoje tem sido apenas no Jesus da história, naquele Jesus do Natal, naquela linda história que é contada em dezembro, passe um pouco adiante. Pense no que Cristo fez por você, no que Cristo pode lhe dar, e seja um nascido de Deus. E você vai ter todas essas lindas consequências a seu favor. Principalmente, você terá a vida eterna. Ok? Vamos ler então o que está em 1 João 2,14. São três frases, não é? Que o Lucas separou em 3 pedaços, mas que diz assim: desde as crianças até os adultos podem pensar no que ele escreveu. Vamos ler juntos. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Amém? Que Deus te abençoe a ser um verdadeiro nascido de Deus, filho de Deus, para vencer o maligno, para vencer o mundo pela fé, para amar a Deus, para amar aos irmãos, para obedecer os mandamentos de Deus e receber como consequência. Deus nos ouve, temos a vida eterna, temos a bênção da presença de Deus, podemos ser chamados filhos de Deus. Que assim seja para toda a sua vida. Amém? Vamos cantar então para encerrar o nosso culto desta noite. Enquanto eles se preparam, eu até esqueci de falar esse versículo, mas eu acho que é muito importante. Em 1 João 4,4, há um versículo que nós não podemos deixar de pensar nele. Quando pensamos em que podemos vencer o maligno, em que podemos vencer o mundo, tenhamos em mente o que está em 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nunca se desespere. A semente do Espírito Santo que está em você, quando você crê em Jesus Cristo, você tem uma força poderosa para vencer qualquer situação desta vida. Vamos cantar então? Olha, nós cantamos no domingo passado
Vamos novamente repetir e cantar para encerrar esse culto. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo perseverou e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo perseverou e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração, e essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar. Pai, nós declaramos que confiamos inteiramente no Senhor e que por isso, como filhos do Senhor, nascidos do Senhor, podemos declarar também que temos a vitória que vem do Senhor para as nossas vidas neste dia. Nós agradecemos porque o Senhor esteve conosco, nos deu vida, saúde e a bênção de partilhar da Tua palavra. Queremos que ela nos transforme, que ela nos avive, para que possamos realmente viver de acordo com os Teus ensinamentos e possamos ver a cada dia a Tua glória e a Tua vitória manifestada em nossas vidas neste século, em nossa geração. Te agradecemos isto e te pedimos a bênção sobre todos os Teus filhos, não só os que estão aqui, mas os que estão em todos os lugares da face da terra. Que o Teu Espírito Santo dê a cada um graça, misericórdia e paz para toda esta semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Amém.